Bom dia, que a paz de Cristo esteja convosco, que Deus abençoe todos de maneira poderosa, de maneira grandiosa. Hoje vamos ler na Bíblia Sagrada, Joel capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Deus ama o seu povo. O Senhor Deus diz: mas agora volte para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasgues as roupas, mas sim o coração. Deus está falando para nós, está falando para nós nessa palavra, para a gente voltar o coração para Deus, voltar para Ele, buscar Ele de todo o coração, jejuando, chorando, se lamentando, se arrependendo, se arrependendo de alguma coisa, que você fez que não agrada ao Senhor, se arrepender. E não rasgar as roupas, mas sim o coração. A gente rasgar o coração diante de Deus é preciso, significa o quê? Rasgar o coração diante de Deus é preciso ir exclusivamente em direção a Deus, ou seja, andar de acordo com sua palavra, Isso que significa rasgar o coração diante de Deus. Rasgar o coração diante de Deus é preciso ir exclusivamente em direção a Deus, ou seja, andar de acordo, andar de acordo com sua palavra, obedecer aos mandamentos do Senhor, andar de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Isso significa, então, o Senhor, nosso Deus, está falando para mim e para você, para a gente voltar para Ele, de todo o coração, jejuando. Ele está falando para você para jejuar, chorar, se for para chorar, chora, se lamentando, em sinal de arrependimento. Ele quer que você se arrependa, Ele quer que você volte para Ele, você que encontra afastado da igreja, ou você que não é de igreja, Deus está falando, está te chamando, volte para Ele. Deus está falando, volte para mim com todo o coração, jejuando. Deus está falando para você voltar para Ele, Você que encontra afastado da igreja, volta para Jesus, Você que não frequenta a igreja, volte também, Aceita Jesus, que Jesus te ama, Tá falando que Deus ama o seu povo, Deus ama você, Ele ama você de maneira muito grande, Ele te ama, Ele deu seu filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para aquele que não pereça, mas tenha vida eterna, Deus deu seu único filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama, Deus está falando para você aí, volta para Ele, Volte para Ele com todo o seu coração, jejuando, chorando, se lamentando em sinal de arrependimento. Deus está falando, volte para Ele, se arrependa do que você fez, que Deus vai te perdoar, Deus vai te perdoar, é só você voltar para Ele, volte seu coração para Ele, abre o seu coração para Deus, Rasgar o coração diante de Deus é preciso ir exclusivamente em direção a Deus, ou seja, andar de acordo com sua palavra, Isso, rasga o seu coração para Deus, chora, Abre seu coração para Deus, fala que está sentindo para Deus, que Deus te perdoa. Deus perdoa 70 vezes 7, que é infinitas, E Deus está falando aqui para nós em Joel 2, versículo 12 e o 13 que eu li, O Senhor está falando, volte para mim com todo o coração, jejuando, chorando, se lamentando e se arrependendo, em sinal de arrependimento. E não rasga as roupas, mas sim o coração. Rasgar o coração é a gente ir em direção a Deus, Ou seja, andar de acordo com a palavra de Deus, Deus está te chamando para você voltar para Ele, Jesus te ama, Ele está te chamando essa manhã, está falando, para você voltar para Ele, voltar para os caminhos deles, que Deus te perdoa, Não importa o que você fez, Deus te perdoa 70 vezes 7, que é infinitas, Jesus te ama, Jesus quer o melhor para você, Tem um Salmo 37:5 que diz: entregue teu caminho ao Senhor, confie nele, que Ele mais Ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, entrega a sua vida para Ele, que Ele mais fará na tua vida, Essa é a palavra, Joel 2, versículo 12 e o 13 que eu li. Que Deus abençoe vocês de maneira poderosa, tá? Quero te falar que Jesus te ama. Se você soubesse como Jesus te ama tanto, Que Deus abençoe todos, tá? Graça e paz. Bom dia abençoado para todos. Amém.